Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Com um bom astral, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Também retornando a casa, né, ao nosso ninho. Hernani Paulo? Isso aí. Pô, depois de uma semana lá em Não Me Toque. Espetáculo, né? Um belo convívio e uma maravilhosa feira, né? Nossa Expo Eu estou com ciúme de ti com o Neymânica lá. Você até dormindo junto, vocês estavam lá. Ai, ai, ai. Não é para tanto assim, mas foi uma semana muito agradável. Como tu não dormisse na casa dele? Claro. Então, dormiram juntos. Ah, sim. Muito próximos. Ah, sim. Já começou bem. Com ciúmes. Olha aí Ei, César, começou bem, né? Olha o Maduro falando, né? Tem um lugar no palco, que ele já esteve lá. Começou Qual é o primeiro nome do Maduro, que eu até me esqueci agora? Nicolas Maduro. E aí, ô César Pacheco? Nicolas. Olha, é um prazer estar aqui, depois de uma semana de recesso do programa em Porto Alegre. Se transferiu para Não Me Toque, com toda certeza. Eu assisti os programas, né? Achei muito bom. Apesar que era gravado pela manhã e o pessoal dava boa noite. A gente via que esse dia estava claro, né? Mas isso faz parte, programas gravados é difícil, né? E, infelizmente eu não pude como esse para que inimigo? Infelizmente eu não pude comparecer. Isso é fantástico. Isso é sinal que ele assistiu e prestou atenção. Paulo Sérgio traíra. Eu não sei mentir, Paulo Sérgio. Eu não vou mentir para o nosso telespectador de qualidade. Eu não pude ir. Eu quero mandar um abraço para o Mânica. O presidente do Grêmio foi, Romildo, foi junto com o Leonardo Lamacchia e com o Nestor Rain, foram os três do mesmo carro. Fizeram um sacrifício enorme, se deslocaram daqui, saíram de lá 1h30 Mas eles não me avisaram, senão eu iria junto. Da manhã, mas se eu soubesse que era assim. Mas tu não lidera um grupo. Com essa observação feita, é sinal que ele assistiu os programas em primeiro lugar e segundo que ele prestou atenção. Bons programas, belos programas. Eu te dou a nominata dos programas aqui. Claro. Tá, te dou. O último. Eu assisti ontem pela manhã o programa do Banco do Brasil, né? Não te dá o direito à trairagem. Ontem eu vi o programa que foi gravado lá com o Edson do Banco do Brasil, assisti a festa, assisti todos os programas, né? Aliás, eu acho que foram de qualidade. Sabe que é nossas viagens, esses encontros que a gente conhece as grandes personalidades, o grande caráter, né? Aqueles que são teus reais parceiros. Né? O Edson Bintti é um dessas figuras que eu admiro. Né? Mas ontem, quem foi com o Renato ontem? O Renato ontem deu dor de barriga? Não, o Grêmio ganhou. Hoje teve um Grenal. Não, foi uma virose, né? Houve, tanto que hoje teve vários jogadores... Será que foi o time do Grêmio? Teve vários jogadores... O time reserva do Inter? Paulo Sérgio, teve vários jogadores que hoje não treinaram, né? Aqueles que não participaram ontem, que normalmente é assim. Jogadores que não jogam, no outro dia são obrigados a fazer o treinamento. Os que jogaram simplesmente fazem massagem, fazem piscina e não... E o que existe... o Renato fez hoje? Olha, ele estava lá, mas estava bem debilitado, como o Jeromel estava também com a virose, o outro goleiro, o Paulo Vitor. Isso é normal no futebol. Eu tive o problema da cachumba, eu perdi um campeonato... Não, é que ele fica bravo com o Pedro Ernesto, fica bravo nas outras rádios com o Pedro Ernesto. Fica bravo na rádio do Pedro Ernesto. Né? É impressionante. Mas eu acho que o problema dele foi, eu sei qual é a virose. Não, tu também sabe. Não sei. A chegada dos jogadores do Inter para mudar o time para reserva. Será que levou medo de perder no time reserva do Inter? Não pode ser. O Grenal é sempre uma partida... O Renato sempre é um cara extremamente corajoso. Não, o Renato já não tem. Ele menino disputou o Mundial em 83 e fez 2 gols. Sim. Então ele não tem. Já não pesa para ele. Nem como jogador, já não pesa esse tipo de responsabilidade, nem como esse jogador, tipo de medo, nem como treinador. Esse tipo de medo eu acho que ele já não tem mais. Depois desse tempo todo aí, isso aí eu não acredito que tenha sido isso aí, Paulo Sérgio. Tu não acredita? Tu não tem certeza? Eu não acredito. Não, tu podia ter dito, eu tenho certeza que não é isso. Ricardo Alfonsin. Mas... Nicolas Maduro. Mas tu estava dizendo que conhecesse na viagem, conhecesse o melhor, o Bintti. Não, há vários viagens. Sim, mas assim... Não é de hoje. O velho, uma vez no Jô Soares, entrevistaram o Ulisses Guimarães. Sim. E perguntaram para ele como é que era a relação dele com o Tancredo Neves.
E ele disse, olha, vou te dizer uma coisa, a gente vive com uma mulher, às vezes 50 anos casado com a mulher, nunca viajou, o dia que viajar é capaz de separar, que é aí que vai conhecer a pessoa. E aí ele dizia que tinha uma relação excepcional com o Tancredo, que eles viajavam muito e eram grandes amigos, por se acertavam. Então aí o caso aí, eu te fizesse a tua o Vinci já é nosso conhecido, velho. Claro, grande figura. Reafirmação dele, Gilson Trempoldo está uma grande Acabaste figura. está fazendo uma traição para ele agora, nesse momento. Ele marcou uma homenagem para o Ney na o Ney vem amanhã. E agora seria tá uma indelicadeza, então, seria indelicadeza da presidência do Senadinho se não recebesse o Ney com honras de Estado. Em Brasília, então, mas já aí que tu vai estar, eu faço as honras tá de Estado. certo, não tem é muito bem representado. Nossos companheiros todos estarão lá. É a oposição. Tu vai estar lá amanhã, né? Com certeza. Então, pronto. Então, pode vir tranquilo, viu, Ney? Eu vou assumir aqui. Está nos assistindo lá, hein? Não me toque, pô. Esse Ricardo Alfonsin. Eu vi que os colorados saíram satisfeitos ontem com a derrota por 1-0. Não pode ter saído satisfeito. Agora o Grêmio fez uma traição. Botou o seu principal jogador, disse que era reserva. Aí bota o Cebolinha para jogar, traz o Tardelli, bota para jogar e conseguiu que o juiz expulsasse o nosso principal jogador no início do jogo. Tu não queria que fosse falta, galera, infelizmente. Não, falta mais pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele já era para ser expulso na segunda falta. Não, na outra falta. Ali Era ele pra ser errou, expulso. ali não era nem Eu falta. acho, Podia nem ter dado aquela falta. Mas a anterior, sim. É que ele deixou passar a anterior. Ele deixou passar a anterior e compensou. Meu amigo Daronco aí. Espero que o nosso vereador seja colorado, porque estou mal na parada aqui com 4. Não, se não é colorado, tem uma rica cara de colorado. 4. Sou colorado, graças a Deus. Não, temos um isento Até aqui. porque- Paulo Sérgio é Isento? Até porque eu digo, eu sou colorado, graças a Deus, vou corrigir. Eu quero agradecer ao vice-presidente do Grêmio, o Hartmann. Essa semana a gente fez uma campanha de arrecadação de brinquedos e outros donativos para algumas instituições aqui de Porto Alegre, que precisam muito, praticamente todas. Porto Alegre tem 216 creches comunitárias que são mantidas pela prefeitura. Recebem uniforme, recebem todo tipo de apoio. É um apoio até bastante interessante. A prefeitura paga em torno de R$500 por criança em creche em Porto Alegre. É um valor bem significativo. E a gente estava querendo amplificar esse recurso para 2 creches. Uma lá nas ilhas, na Ilha do Pavão, que é uma instituição religiosa que cuida ali, a Abrace, e uma outra aqui na Bom Jesus. E o Hartmann mandou para nós umas camisetas do Grêmio, para que a gente pudesse fazer uma rifa e amplificar e ampliar ainda mais o recurso para apoiar essas instituições. Então, eu sou muito grato. Quero já de início deixar esse registro aqui. O Hartmann, que é da Fiergs também? O Renner. O Hermann. Marcos Hermann, me desculpa. Marcos Hermann, nosso tudo alemão. Hermann e Hartmann é parecido. Nosso vice-presidente lá do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mas eu quero me solidarizar com vocês dois, na condição de, não de vereador, mas de advogado. Sempre a gente não perde esse cacuete, né, doutor Alfonsin? E em relação à acusação aqui feita pelo nosso âncora, que é um centro médico quase sempre que entra com o pé levantado. Me lembrei do teu pai. E chamou os dois aqui de traíra. Eu quero imediatamente sair em defesa e dizer que isso é inadmissível aqui no nosso programa. Não, eu me lembrei do teu pai hoje. Que, aliás, muito bem o teu irmão lembrou no julgamento lá do nosso Matias Nagelstein. É uma tarefa difícil. Jogando futebol lá no Jamil, eu dei uma chegada por trás dele, como não é do meu feitio. Não. Foi sem querer. Sutil. Ele disse, vou me retirar do jogo para não brigar com um amigo. Para não perder E o me amigo. deixou numa situação terrível, ele saiu do jogo. Que Mas me deixou desconfortável. O Matias. Que resposta. Mesmo que te quebrou as 2 costelas, não teve essa Não teve sensibilidade. essa dignidade. Sensibilidade lá. O meu amigo Calil Sebineto. Joga direitinho, Calil. Mas o que é do Calil está guardado. É muito forte. O que é do Calil? Um jogador de... O que é do Calil está guardado. possante. A gente fez um Grenal uma vez de deputados contra vereadores aqui no estádio de São José. Aconteceram 2 coisas fantásticas. Primeiro, o Tarcísio, saudoso Tarcísio Flecha Negra, que já nos deixou. Um ataque nosso dos vereadores, lançaram a bola na área e eu vi o Tarcísio no ar mudando a posição do corpo para colocar para dentro. O cara, quem sabe, sabe, né? E aí vem um outro ataque nosso, o Ayrton Ferronato, coitado, não se dá com a bola. Sobra uma bola sozinho pro Ferronato, que é meu colega vereador, rica de uma pessoa, e só ele para colocar para dentro do gol, em cima da linha. Ele tropeçou no próprio pé e caiu. Quando ele caiu, ainda grita, pênalti. Ninguém tinha tocado nele. Mas o Matias jogava muito bem. Só metido a classe. Fazia aquela. Fazia aquele jeito, né?
Apesar de ser de Bagé, ele era metido a... Ele era lateral, metido a lateral. Braulio, metido a Braulio, assim, aquela coisa, né? Mas saudade do Aliás, Marcelo. ontem eu vi um vídeo aqui nas redes sociais do Leandro, lateral do Flamengo, naquela época áurea do Flamengo, né? Com Zico, com Nunes, com Júnior, aquela turma toda. Silva. E o Leandro foi o maior lateral que... É um vídeo impressionante, está circulando aqui. O filho do Fogaça... Rondinelli, Moser na zaga, era um timaço. Era um No timaço. Flamengo. E a gente assistia vocês lembram, né? No cinema que aparecia aquele... Canal 100. Canal 100. Esse eu acho que foi o time que subiu, todo o júnior subiu junto. Era um time de base que subiu quase todos os jogadores da base e saiu esse grande time histórico, né? Era um time histórico, né? Era espetacular. Atenção, que vai aquecer para entrar no gramado, nada mais, nada menos que Pedro Westphalen. nosso deputado federal. Ó, depois na minha fala eu vou falar sobre isso aqui, se tu me Depois da permitir. tua fala, tu vai falar? Então fala. Depois, na hora que eu puder falar um Não pouquinho mais. fala, então. Queria falar sobre as obras da Copa de Porto Alegre, né? Malfadada Copa. Posso referir aqui Pode. o veículo? Nosso amigo Mércio Tumeleiro lá. O Jornal do Comércio traz hoje, na página 10 e 11, um resumo, um relato das obras que nos afligem aqui em Porto Alegre, usando a tua expressão, malfadadas obras da Copa. Uma delas aqui atrás de nós, da Avenida Tronco. Né? Eu quero dizer que existem muitos problemas, todos eles com explicação. Já dizia meu pai, explicação a gente dá para porteiro de boate, mas já tinha que ter sido resolvido isso. Né? Eu acho que sobre qualquer aspecto, eu gostaria que o prefeito, quem quer que seja, não quero dirigir uma crítica especificamente ao Marquesan, mas tem que se sentar ponto a ponto, deputado, saudações, e criar um cronograma. A trincheira da Ceará, por exemplo. Eu, presidente da Câmara, no ano passado, minha primeira ação, fiz 2 ações em janeiro e fevereiro. Viaduto Otávio Rocha, trincheira da Ceará. A parte de cima estava pronta, nós botamos uma pressão e fizemos abrir. A parte de baixo, que é aquela ali, precisa de uma reforma, fazer uma casa de bombas, um recapeamento, dar um reboco nas laterais da parede e fazer funcionar. Poxa... E ali não tem pedra no caminho. Não, já tá pronto. Sim, ali não tem pedra no caminho. O que teria... Essa casa de bombas é o seguinte, caso tenha uma grande chuva, ela tem que drenar a água que se acumularia ali embaixo nessa passagem de nível. Chama o empreiteiro, Paulo Sérgio Pinto, tu é diretor aqui da empresa. Chama o engenheiro. Chama o teu credor, César, e diz o seguinte, meu amigo, eu tô com um problema financeiro aqui grave. Mas vamos fazer o seguinte, aqui é a minha realidade, ó. Eu vou te pagar 250, a prefeitura tem um orçamento de 7 bilhões e meio, a prefeitura de Porto Alegre. Bota 1,5 bilhão na saúde, que é verba carimbada, e mais um recurso em torno de 1 bilhão de educação, que é verba carimbada, e 50% é que se gasta hoje com folha de funcionário. O restante disso tem que chamar o cara e o secretário da Fazenda junto e dar um jeito de fazer. Aqui está aqui um ex-secretário É só terminar. Um ex-secretário da Agricultura e um ex-secretário de Transportes. Faz um cronograma, olha, eu vou te pagando um pouquinho, mas tu vai fazendo, não para. Né? E eu queria ter aberto isso no ano passado, quando recomeçaram as aulas. Essa era a minha proposta, porque nós fizemos aquilo ainda em janeiro, o Câmara na Rua. Olha, já passou mais de um ano e continua. Para não falar na Plínio Brasil Milano, que nem começou, para não falar na Tronco aqui, que está parada, para não falar na trincheira da Anita Garibaldi, que agora foi aberta, mas não se abriu as laterais da trincheira. E na trincheira da Cristóvão Colombo vai ser aberto daqui uns dias, porque empresários de Porto Alegre resolveram se cotizar. Recebi hoje um convite do Eduardo Estima, que um grupo de empresários se reuniram e assumiram a trincheira da Resolveram Cristóvão, se cotizar para fazer isso. Vai abrir quarta-feira, uma solenidade às 10 horas da A manhã. outra, que é a Severo Dúlios, que parece que está fora da realidade das pessoas, porque fica lá atrás do aeroporto, atrás da Sertório, mas é uma avenida estratégica. E ela causou um outro problema, que é o seguinte, eles fizeram um desvio num arroio que passa atrás do Big, do Walmart, para fazer a obra da Severo Dúlios. Esse desvio nesse arroio sobrecarregou uma casa de bombas do DEP, que é a CB10, e alaga o bairro Sarandi. Tem o Arroio Sarandi e mais esse. Então, quando vem uma chuva em Porto Alegre, aquele povo começa a rezá-la no bairro Sarandi. As casas no bairro Sarandi, nas imediações do Arroio Sarandi, todas elas têm um dique na frente. Então, isso tudo a gente precisava, já se vão 2 anos desse governo, ter um cronograma. No ano passado era para ter sido concluído um projeto com financiamento do Banrisul, e eu não consigo entender
Por que não se dá uma atenção, me desculpe a expressão, atenção intensiva, sem parar? Se debruçar em cima disso e não sair de cima disso até resolver. Os ingleses e os franceses, Paulo Sérgio, para concluir, fizeram uma obra sobre o Canal da Mancha, atravessando o mar, e levaram, o que foi, 4 anos para fazer? 4 anos para fazer? Interessante que, o incrível que aqui no Rio Grande do Sul ninguém acredita nisso, a portuguesada aqui, que saiu a obra da França, cavando o túnel da Inglaterra, não consegue entender como é que o túnel se encontra. Se fosse no Brasil, saía Deixa eu fazer Então a gente ri porque tem que rir, mas é para chorar. Fazer uma retificação aqui. É amanhã às 15 horas, amanhã 19, Cristóvão Colombo... Mas uma pergunta para o vereador aqui, ó, dentro do assunto. Dentro do assunto. Entrou em campo, Pedro Westphalen. Bom. Tem que ser Esse é o respeito. Esse é o tiro chapéu, doutor. Esse é de fé, foi a Numitoque. E é outro gremistão também. O Brasil expôs direto. Entregou o troféu junto com 3 gremistas, entregaram o troféu para o general Pujol, né, que foi Romildo Bolzan, Pedro Westphalen e Juvir Costela. Exatamente. O ex-secretário de Transporte e atual. E do domingo depois foi homenageado aqui em Porto Alegre também, o Pujol, né? Pois é. Nós tínhamos juntos lá, até o distintivo do Grêmio na mesa do dele. comando geral do O general Denardi tem o altar do Inter, mas o altar do general Pujol é maior que o maior. E uma posição de comando nacional, né? É um orgulho para nós, comandante do Exército Brasileiro. Exatamente. Né? E o general Mioto também, gremista. Mioto gremista. Aliás, foi o jogo do... Foi com o Antigói. O general Mourão é flamenguista. Flamenguista. Mas preparadíssimo. E o Rodrigo Maia é Botafogo. Preparadíssimo para ser prefeito. Não. Conhece a cidade aqui. Fez aqui, ó. Não deixou pedra sobre pedra. Não deixou pedra sobre pedra. Preciso combinar com o povo de Porto Alegre, era o que eu mais queria. Se ele fosse prefeito, se ele tivesse a capacidade de decisão, nós não teríamos Copa do Mundo. Foi o maior desastre para o Brasil para a Copa do Mundo. Sim. Olha os hotéis aí quebrando. O índice de ocupação na chamada alta temporada, 46%. No Rio de Janeiro, quantos hotéis fechados? Lastimável. E os estádios? Lastimável. Olha lá o que é o parque. Lá em Brasília, olha o parque. Olha o que é o Garrincha. O Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, completamente abandonado. Lamentável. Imagina o seguinte, o dinheiro, só para fazer uma escolha estratégica, o dinheiro que foi alocado no Parque Olímpico e nos estádios e nas obras de infraestrutura, se tivesse sido colocado em ferrovia no Brasil. O Parque Olímpico foi Olimpíada, né? Em ferrovia. Não foi Copa do Mundo. Nenhuma podia ter sido realizada. Não falar só ferrovia. Não bastou a Copa do Mundo, teve a Olimpíada. O dinheiro do Maracanã... Os 2 eventos sem capacidade do Brasil fazer sozinho, não tinha capacidade. Deputado, quando a gente sai... Deficiências estruturais que você está mostrando aqui em Porto Alegre. O Brasil inteiro, o Estado inteiro tem deficiências imensas nas áreas da saúde e educação, na infraestrutura. O nosso custo logístico são menos competitivos. E aí é ter foco, realmente tem isso toda a galera, é focar. Vou terminar isso, depois vou terminar aquilo. Que, aliás, aqui no Brasil, nem é no Rio Grande do Sul, mas no Brasil se criou uma cultura de dar início e não se concluir obras. O vereador Walter aqui citou diversos aqui em Porto Alegre, mas, colega Pedro, hoje mesmo estávamos tratando lá na Assembleia, teve um almoço que o presidente Lara proporcionou, hoje, junto com os poderes, com a bancada federal de deputados e senadores, e também deputados estaduais, onde foram... O governador esteve, o vice-governador, uma agenda de interesse do Estado em Brasília envolvendo a parte política e também as instituições, o que eu acho que é importante para a gente trabalhar em sintonia, fortalecer a união, seja da classe política e também dos empresários. E lá foram citados diversos casos de obras que iniciaram e que não se concluíram. O caso da ponte, que está em andamento, mas uma obra já de bastante tempo, a duplicação da 116, a duplicação da 290, a 386, que são rodovias que têm um grande fluxo de movimento e que já deviam estar com essas obras concluídas há muito tempo. Então há uma cultura... Aliás, só deixa eu dar uma sugestão, tem um deputado federal e um estadual aqui, eu recebi um material, estou estudando, ver de que forma eu posso, vencendo vícios de ilegalidade, iniciativa, essas outras coisas, que determina que todas essas obras públicas têm que ter um seguro. E aí é o seguinte, deu problema, o governo não teve condição de pagar,
Está segurada a obra e ela segue em frente. Quem é a seguradora? Quero ver. Aí é seguradora danado. que Pois vai- é, mas Aí- já tem iniciativa nesse sentido no Pois Brasil. é. Já tem discussão nesse sentido no O Brasil. Brasil primeiro tem que se tornar um país sério, para depois... Não, também conquistar acho. isso. A mesma coisa acontece. Seguro agrícola é muito caro. Muito pouca gente faz, não tem massificação. Uma taxa de risco que é elevada. Claro. É que então não fica tem o muito caro subsídio, seguro. né? Mas esse seria o ideal. quer Seguro dizer, agrícola sem ter um- subsídio. Eu acho que a gente Não tem que fazer funciona. essa discussão. caminhar nessa direção. Caminhar é o seguinte, uma vez que Sabor começou, é tem que concluir, tem que ter seguro. irresistível. O senhor sabe disso, né, vereador Walter Nagelstein, né? Que o sabor é irresistível. Da carne de Bagé? A qualidade é espetacular. Não é carne de Bagé, até a carne de Bagé é muito boa, mas as linguiças de Pelotas, Ah, vai muito o bem. frigorífico Castro, Muito bom. aqueles salchichões maravilhosos, a linguiça, o chouriço, é espetacular. A Se morcilha. pegar a minhãozinha, aquela fininha, é espetacular. A Eu testei morcilha, esse final de semana. a morcilha, barbaridade. Eu saí Lá em São eu saí Lourenço antes do do Sul. Grenal com o Mário Darós, e o Mário Darós foi direto, a dona Fátima não estava aí, estava em Jaguari, ele foi direto para a panelinha de ferro, largou aquela linguiça E pronto. com a cervejinha. Arroz de... Acabei saindo de lá, Será que a gente... Arroz de... Dá mais de O meia-noite. Mário lá tomou no- uma cervejinha. Hein? O Mário tomou uma cervejinha. Lá em São Lourenço do Sul, no sábado, lá no dia de campo do... Sim, tu me ligou lá, botou o Bino na linha. Ordenilo, Que Nicolau Bino. exceção ele fez. olha. 11 da noite me liga o Linguiças Castro lá e carne do frigorífico Coqueiro. coqueiro. E o arroz dali, né? Não é o arroz de cachoeira. Mas tu encontras. Bom, arroz de cachoeira é só para exportação. Tu encontras na rede Zafari a qualidade desde 1000. Mas eu gosto da apimentada. Apimentada Aliás, pra mim. Cachoeira é país fundador da Organização dos Países Produtores de Água. Agora nós vamos botar um aqueduto para Bagé. Vamos resolver o problema de Bagé. Cremers reforma. A data final para o pagamento da anuidade de 2019 é uma data cabalística, doutor Pedro Westphalen. O senhor que é o homem que gosta de uma continência, é dia 31 de março. O senhor é médico Nossa continência. e tem essa data, 31 de março, como Nossa referência na sua vida. Nossa continência. O boleto pode ser emitido no site do CREMERS, na opção Serviços. Os valores e prazos da unidade são definidos pelo Conselho Federal e aplicados a todas as regionais. Fique em dia com o Conselho. Não deixe para a última hora. CREMERS em ação pela saúde. A Expo Direto, alcançando mais uma vez Show de bola, extraordinário sucesso, significa a reafirmação da força do nosso produtor rural. O agronegócio é a sustentação no nosso estado quebrado. A cobertura do amigo Paulo Sérgio, representante da TV Pampa, foi marcante. Jorge Lisboa, Goelzer de Erechim. Aliás, contamos com vocês lá, né? Foi uma Show de maravilha. bola. Eu só lamento não ter podido ficar mais, porque a semana da escolha das comissões em Brasília. E eu queria ficar bem colocado naquelas comissões, consegui ficar na Seguridade Social e da Saúde, na Agricultura como suplente e na CCJ como suplente. E o suplente das comissões nacionais, ele participa efetivamente, pode ser relator, e a CCJ vai fazer questão de estar na CCJ, porque nós vamos ter temas da mais alta importância. Quem é que ficou de Mas- presidente? Foi o Foi o menino do Francisquini? PSL do Paraná. Francisquini? Francisquini. 27 anos. 27 anos. Olha, Filho do Francisquini. Tomara que ele tenha... Que virou deputado estadual. Na sua idade, a Nossa, força da juventude. enfrentar pra conduzir. essa parada Não vai aí. ser fácil. Agora olha que houve aqui, querendo botar, Constituição e Justiça? querendo causar uma explosão aqui no programa. O Eduardo Pólvora Renner, de Caxias do Sul. Boa noite, Paulo Sérgio. Gostaria de saber quantos deputados federais eleitos irão para Brasília trabalhar para melhorar a situação do Brasil, leis penais, reforma da Previdência, etc. Certamente já montaram o seu trenzinho. Esse é o conceito que se tem da política. O Pólvora é equivocado, porque nós temos um vereador excepcional. Teu pai foi meu companheiro de tênis. Jogava tênis com teu querido pai lá, um grande amigo, ali perto de casa. Fernando Polo, um deputado extraordinário. Tem bons e tem maus exemplos. Agora, a vida passa pela política, não adianta. Tem que acontecer a fiscalização de retirar os maus políticos e colocar aqueles que podem efetivamente dar resultados. Agora, se não houver no Brasil um respeito com as entidades legislativas, executivas e judiciais, não vai para frente essa democracia. Aqui ninguém vai pegar no pé do deputado Pedro Westphalen. Pode Paulo pegar, Sérgio, é não, lamentável. Toda vez que vejo o deputado Pedro Westphalen, me lembro da 118, que ele diz que o governo iria entregá-la à população. Mas foi um dos maiores trabalhos que eu fiz como secretário, foi 118. Esse é o Vanderlei de Cachoeirinha. O Vanderlei foi um dos trabalhos mais extraordinários que eu fiz,
Só não terminamos por falta de dinheiro. Porque a 118 não tinha projeto. Nós conseguimos retirar 700 famílias. Isso é difícil. Você sabe que isso é muito difícil. É difícil. Retiramos 700, fizemos praticamente todos os projetos, estão todos os viadutos em andamento e terminando. Faltam 5 quilômetros da 118, foi que em 28 anos não fez nada. Aliás, só me permita falar Não sobre... terminou, só faltou dinheiro para ter para concluir. Sobre remoção de família, que é um problema do Rio Grande do Sul. O aeroporto, Paulo Sérgio. Retiramos 700 famílias ali. Olha aqui, o aeroporto, para vocês terem uma ideia. Está pronto. É fundamental para qualquer lugar, quanto mais para a indústria e para a agricultura do Rio Grande do Sul. Tem um livro que se chama Arando do Mar, que o cara fala dos produtores de flores da Colômbia, como é que eles se organizaram para mandar as flores para Miami e distribuir para os Estados Unidos. A gente não consegue exportar as coisas aqui, entre outras coisas, porque Nem a pista... flores a gente consegue exportar. Não consegue exportar quase nada. Tem que mandar via rodoviária para Campinas e de Campinas mandar para fora do Brasil. 4 Então, bilhões de custos por ano. pois é. Quanto 4 bilhões perde por ano. se perde por ano? Imagina de dinheiro que podia estar aqui. Saindo do aeroporto de Porto Alegre, tudo pronto. A pista tem prazo para começar. Hoje, Eles vão ocupar lá. tem 1.100 habitações prontas em Porto Alegre, sendo que no ano passado um desses conjuntos já foi, inclusive, invadido. As pessoas já deveriam estar sendo transferidas para esses conjuntos habitacionais. Elas ainda não estão sendo transferidas, e eu tenho o maior respeito pelo órgão do Ministério Público, mas às vezes, já tinha falado isso com o Marcelo e outros, atrapalha. Foi estabelecido um valor aqui, que era um valor de R$80 mil por família. É o valor padrão que se paga, é a estimativa de que custa um imóvel desse de Minha Casa Minha Vida. Nível 1, as pessoas estão ali, fizeram uma invasão anos atrás, se discute se tem direito, não tem, vamos admitir. As pessoas estão ali, estão fazendo a vida ali, tem direito. Então vamos dar esse valor. Para o Ministério Público Federal que está aqui, o valor é insuficiente. Eles querem estipular, com um critério que eu não sei qual é, que a empresa do aeroporto que comprou aqui a Fraport Concessão. tenha que pagar R$160 mil para cada uma das famílias. Mais que o dobro. Mais que o dobro. E a Fraport diz, olha, não sei de onde é que vocês tiraram esse número. Imagina falar isso para uma empresa alemã. Nós não concordamos com isso. E está fazendo um trabalho excepcional lá. É impressionante. A gente vai semanalmente a Outro Brasília. exemplo. Então não tem, nesse momento, está esse impasse. Eu acho que é bom esses momentos aqui para a gente falar dessas questões, porque para a Fraport, e vocês conhecem esse negócio, atrasar o cronograma Não tem como é atrasar. inaceitável. E hoje, responsabilidade a quem tem, nome aos bois. Não adianta dizer porque é o Ministério Público, está na defesa do interesse da sociedade, na defesa do interesse da lei. Hoje tem uma questão muito maior, que é a economia do Rio Grande do Sul, que é o aeroporto que é estratégico para o nosso estado. Eu, como vereador da cidade, como ex-presidente da Câmara, não admito aquele papo de levar para Nova Santa Rita, para que lugar que Aqui é seja. palhaçada. Né? Tem que ser aqui o aeroporto, é um ativo da cidade, um aeroporto dentro da cidade. A Fraport só veio para cá porque vai poder ter cargas, senão não viria. Claro. Ela pegou o aeroporto por lá que está investindo. Até foi engraçado, semana passada foi engraxar meu sapato, e o rapaz do engraxar o sapato disse, mas esses alemão aí funcionam, esses alemão trabalham aqui, eles andam com uma segurança imensa, as obras são diariamente modificadas. O rapaz que engraxa o sapato está me contando a visão dele, e tu vê, e ela só se instalou aqui, não adianta tu pulverizar obras... Tu vê que não tem segurança jurídica, não tem segurança... Esse é o problema. Dá um outro exemplo. Esse é o problema do investimento no Outro Brasil. exemplo de área invadida. O Porto de Rio Grande tem um terminal destinado para o Uma vila- embarque florestal. uma vila no Um meio, terminal florestal. Pois ali se formou um núcleo habitacional, Uma ocupação. uma ocupação, já com rede de energia Já elétrica. está consolidado. Nós acompanhamos, tem alguns empreendimentos na área de produção de pellets, enfim, O na nosso área amigo florestal. Batalha. E outros. E aí com dificuldade para o escoamento dessa produção, em uma área já destinada para um terminal florestal, mas que hoje está invadida e não pode ser ocupado. Então está se buscando outras alternativas de um local que não era para ter habitação naquele ambiente. E você é um enfrentamento difícil para conseguir viabilizar uma área que estava destinada para aquela finalidade. Então, realmente, Mas- é complexo, por isso que essa remoção das famílias... Das E essa remoção, eu só quero fazer um Vamos apelo. ouvir, para só um pouquinho, vamos ouvir, senão César. polariza. Eu queria dar um depoimento pessoal. Eu participei da comissão da construção da Arena, há anos atrás. Tu e o Doni. Eu, Paulo Doni, o falecido carioca, Alfredo Oliveira, querido amigo. E nós alugamos um helicóptero e fomos escolher o lugar onde seria a Arena. Era uma empresa portuguesa que ia fazer a construção da Arena.
Fomos para Belém Novo e tal. Então tinha 2 lugares em Porto Alegre, onde era o Círculo Operário, onde tinha 12 campos de futebol, na Vila Farrapos ali, e inviabilizou fazer em Belém Novo. Paramos ali e tal, houve a compra do terreno, aí houve um enxame de gente, sabendo que ia haver uma obra ali da arena, pessoas vindo de todos os lugares, já pensando num futuro, né? E construir ali só tinha a Vila Farrapos. E tinha a Vila Farrapos e a Vila Pirulito, que era na Frederico Mendes. Eu sei porque eu trabalhava no aeroporto ali e às vezes, de vez em quando eu ia jogar futebol lá nesses campos dos padres. Olha, então já existe uma indústria da ocupação para depois vender. Sim. Geralmente essas pessoas que pegam, não é todos, não vamos generalizar, por trás. Pegam isso e já vendem para terceiros, né? Querendo ter algum lucro em cima disso. Partidos então, políticos hoje por tu trás. vem em volta da arena, o entorno da arena está com problema de sair, porque fizeram estas vilas em volta dali que não tinha na época que nós começamos a construir a arena. Mas Era é essa a interessante que nesse leilão, essa semana, apesar de toda a insegurança jurídica, todas essas coisas, estava previsto 1,5 bilhão e venderam por 3 quase, né? Não, mas Isso, tá recuperando. 2,3. Sinal que o Brasil está recuperando é que hoje a Bolsa... E o preço era 1,2 bi, foi mais que o dobro. Mas aí eu quero Deixa eu dar a minha gargalhada aqui. Privatizaram 80%, é estatal que comprou. Que privatização boba é essa? São estatais que funcionam, né, Paulo Sérgio? Ah, é uma tem estatal. que funciona. Tem as estatais da Pelo amor de Deus, Suécia. você não tá lendo. Mas Não foi, mas não. a Infraero não funciona. Eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalhei 15 anos da minha vida no tá falando aeroporto. estatal, Comprados por estatais. estatal internacional. Claro. Mas a Infraero. Bom, mas é o seguinte, as leis Estatais de trabalhistas... outro país. Estatais São outros espanholas. países. As leis Então é uma trabalhistas lá são de... boba. Não, mas as leis Deixa o trabalhistas... estatal brasileiro para ser estatal espanhol, estatal sueco, estatal... Que é isso? As leis Mas a trabalhistas lá composição- são diferentes a composição daqui. da empresa não tem podemos fazer demagogia, nem Mas demagogia, Paulo Sérgio, deixa eu falar. A Infraero, aqui, eu trabalhei 15 anos no aeroporto, quando surgiu a Infraero. Quando veio esse governo PT, tinha o superintendente e aí o superintendente adjunto era do PT. Tinha o diretor de operações, o diretor adjunto era diretor de operações adjunto. Pulverizaram mais de 200, 300 funcionários comandados por polícia. Então, você quer que ande uma coisa assim, que é serviço? Não vai andar. César, não é outra tem. coisa. Aparelhamento total. em qualquer Então, lugar a Infraero hoje, o pessoal da Infraero no Rio de Janeiro, que também estava inchada, hoje está trabalhando com um contratado da Polícia Federal. Que as pessoas que carimbam o passaporte no Rio de Janeiro hoje, que as pessoas de mais idade lá, eram tudo funcionários da Infraero que fizeram um contrato para realocar aqueles funcionários. Mas criaram esse grande dinossauro que se chama Infraero. E isso só deu prejuízo. Mas Por quem que criou a dá Infraero? importância? Os governos que criaram e incharam depois. Que criou a Infraero. Não, isso, bom, Paulo Sérgio, qualquer Tinha uma governo visão criou. dos governos militares na década de 70 que a gente pode chamar, se for estudar, de capitalismo de Estado. Né? Não havia e não há poupança no Brasil, como em outros países. O Estado tinha que fazer esse tipo de investimento. E se criou, inclusive, equivocadamente, a tal da reserva de mercado. Que aí tinha empresas como a Cobra para criar tecnologia nacional e não se criou tecnologia nacional. Agora, deputado, só deixa eu dizer o seguinte, tudo isso que o Paulo Sérgio falou acontece com estatais dos outros países, porque não acontece nas estatais da Inglaterra, da Suécia, seja lá de onde for, o que acontece aqui. Numa empresa privada, o Mas cara não pode dizer que é privatização. Não, mas numa empresa... Pode dizer qualquer coisa. Vendeu, ótimo, maravilhoso que vendeu. Mas não Eu quero entrou, que venda mas tudo. privatização Estatal estrangeiro. Mas o dinheiro não vai pode entrar. dizer que é privado. Tá, mas olha aqui, ó. Pode dizer que é privado. Mas só para eu concluir meu Então raciocínio. você fez concessão. Quem é que quebrou? É possível... Não, foi vendido a Não, empresa. Foi vendida a concessão. É possível, empresa, mas é possível admitir que a CE esteja quebrada? Uma empresa que vende energia elétrica, Não é que vende possível. à vista? Não é possível, né? Como é que a CE quebrou? Má gestão. E indenizações trabalhistas. Indenização Numa- trabalhista, má gestão. Indenização trabalhista e má gestão. Numa empresa privada, o cara entrar com uma ação contra a empresa é causa de rescisão indireta. Na empresa pública, Correios, CE, aonde for, as corporações contratam um escritório de advocacia. Tem um colega nosso aí que ganhou 60 milhões de Num alvará. num alvará. Alvará é quando o cara vai lá retirar os honorários. 60 milhões de reais numa ação coletiva contra a CE. Então não tem empresa do mundo. O Tarso Genro pagou 1 bilhão e 600 milhões de indenização à CE.
Aqui em Porto Alegre não tinha dinheiro, não tinha energia elétrica no extremo sul para botar o secretário de Indústria e Comércio, uma empresinha no polo industrial da Restinga, porque não tinha oferta de energia. Não tinha oferta de energia porque a CE não conseguia investir numa subestação de energia elétrica. E, por outro lado, a empresa sendo drenada. Lógico que uma empresa que passa por essa condição se inviabiliza. Não tem como. No fora do Brasil não tem isso. O troço mais louco que aconteceu foi o seguinte: festejaram a venda da Aerolíneas Argentinas. Foi vendida para quem? Para o estatal espanhol, Ibéria. Aí o que aconteceu? Foi um desastre. Foi um desastre. A Argentina retomou Aerolíneas Argentinas e continua estatal Outro argentina. desastre. Quem deu os aviões para a Argentina foi a Embraer. Serviço pode que o senhor acontecer. Lula passou para eles. Pode 20 acontecer aviões da possível Embraer. tudo. Nós Mas fomos a Barcelona, a companhia aérea da Malásia, a prefeitura de Barcelona é sócia da companhia. Faz um voo São Paulo, Barcelona, sei lá qual é a capital lá na Mas Malásia. a verdade é que Prefeitura é sócia. o Brasil precisa mudar algumas questões. Nossas questões de burocráticas, de encarecimento da mão de obra, as questões trabalhistas nos inviabilizam. Não é questão de ser estatal ou privada aqui. Aqui tem concessões privadas que eram totalmente equivocadas. Vou te dar exemplo de uma LL Logística. Claro, Muito mal. a mais desastrosa As- das privatizações do vamos- Fernando Henrique. É um desastre. Então, nem toda privatização é correta. Tem que ter regras. Aqui na nossa Secretaria de Transporte, nós criamos o projeto de concessões das rodovias estaduais. Está pronto para o setor ter feito. Não fez, quis não fazer. Com o marco regulatório. Aliás, a EGR vai muito bem. É boa gestão. Foi boa gestão. Nós modificamos o projeto da EGR. Claro. Modificamos completamente. Sim, mas o governador anunciou que vai... Sim, mas deixa eu te contar isso que é interessante. Sim, ele botou porque- Urbano agora de presidente. Porque o que Urbano acontece ali? Ó, Sim, mas ele só já para anunciou te que ter vai ideia de desativar. como é o... Nós fizemos um marco regulatório. O marco regulatório, nenhum estado tem, nem o Brasil tem nas concessões. O que é o marco regulatório? São as regras que vai funcionar aquela concessão, que não teve na LL Logística. Portanto, eu tive a visita de uma empresa chinesa que ganhou a concessão do Aeromóvel ali em Canoas e há 3 anos não consegue começar. Porque sempre tem um órgão externo. É uma de controle estatal da logística. Esse é o problema também. É uma estatal chinesa. Ele chegou a me dizer assim, olha, eu não estou preocupado em investir 10 bilhões, ou 5, não quero banco. Eu quero saber se vai ter a condição de ter fazer. regra e vai ser feito. Então o Brasil não tem credibilidade. Esse é o problema. A vinhos do mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Cremenero chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, o Taná uruguaio, que é espetacular também, a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. A declaração do Imposto de Renda 2019 já chegou e com a Unicred ficou muito mais fácil de encarar. Ao fazer a declaração, utilize o 136. Faça como Pedro Westphalen, utilize o 136. Assim você poderá receber a restituição com a gente, que é o caso do Dr. Pedro Westphalen, e ainda antecipá-la ou financiar o pagamento do seu imposto. Fale com seu gerente e venha prosperar e vencer com a Unicred. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira, presidente da Sul Rio Grandense, dono da Vinícola Laurenti, presidente da Bienal do Mercosul, quer mais? Grande Quem é ele? Schwartzman. Gilberto Schwartzman. Então anuncia ele. Gilberto Schwartzman, nosso grande cientista, o homem que onde coloca a mão as coisas dão resultado, é o nosso grande presidente da Bienal, que ele fez dar certo. Então vamos a ele, o Dr. Gilberto por favor. Schwartzman, sem mais delongas. Por favor, quero te escutar. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada em suas consultas médicas. Se você é mulher e tem vida sexual ativa, converse com seu ginecologista ou vá até o posto de saúde para fazer o seu exame preventivo do câncer do colo do útero. A prevenção desse tumor é muito fácil. Basta fazer o exame citopatológico e se proteger fazendo sexo com camisinha.
O câncer do colo de útero é o 4º tipo de câncer mais comum do planeta e é totalmente evitável. Converse sobre isso com seu médico de confiança. E boa sorte. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Eu gostaria só, Paulo, de dar uma opinião rapidamente aqui sobre o assunto que estava sendo discutido anteriormente, que é, além do problema das estatais, do aparelhamento político, há um sério, um grave problema nas agências reguladoras, que também, ao longo dos últimos anos, foram politizadas, que não cumprem com a sua função. Telefonia. Não fiscalizam, não exigem, não cobram. E parece que estão mais a serviço dos grandes interesses do que do consumidor. Da população. Né? Nós constatamos isso na área da telefonia, e se nós pegar outros setores aí, é a Aquela mesma CPI situação. que o deputado fez aqui na Exatamente. Assembleia, apareceu isso aí com clareza. Então esse também é um problema muito sério que nós enfrentamos e que o país vive. Mas eu gostaria nós já fizemos uma referência no início do nosso programa, mas hoje é o primeiro aqui do estúdio, após o final da nossa grande Expo Direto Cotrijal. Eu tive a oportunidade de acompanhar lá durante toda a semana, né? Mais um maravilhoso evento, a 20ª edição. O Paulo esteve lá, o Paulo Sérgio. Né, mais homenageado da feira, ele. Paulo Sérgio é o embaixador da Expo Direto. O mais homenageado. Aliás, depois que ele assumiu como embaixador, realmente... A feira cresceu. Eu acho que o Mânica e ele são os dois grandes responsáveis. Mas assim, são 20 anos. Tá bom. Não é uma... Faz de conta que é verdade. Não é um longo tempo, mas a gente precisa dar um depoimento aqui, porque quem acompanhou, o Paulo Sérgio esteve desde a primeira, o colega Pedro também, o Eu Alfonsin. também. A gente vê toda essa evolução, essa transformação. E isso não acontece por acaso. É óbvio que a estrutura da Cotrijal dá um suporte importante, mas tem que ter um condutor nesse processo, alguém que lidera. E o Ney César Mânica, o nosso presidente da Cotrijal, o presidente da Expo Direto Cotrijal, desde sua primeira edição, é o grande líder desse processo. E quando eu falo Ney Mânica, é toda a diretoria da Cotrijal, os seus colaboradores, porque aquilo funciona como uma orquestra. Né? A qualidade, os debates que lá acontecem, né? A tecnologia de ponta em máquinas, equipamentos, agricultura de precisão. Então, realmente, é uma feira que encanta todos nós e, mais uma vez, nessa 20ª edição, né? Foi um sucesso total, absoluto, não só no volume de negócios, né? Porque tem muitas outras coisas, outros legados que a Expo Direto nos deixa que não tem como mensurar em cifras, doutor Afonso. Né, que são não só informação de tecnologia, de conhecimento, né, de troca de experiências. Então, realmente, vai aqui o nosso... Nós comentávamos lá no jantar do Banco do Brasil, eu dei uma ideia, você estava lá, entramos madrugada dentro daquele bate-papo lá, que o próprio Gilson concorda com isso, deixou de ser a capital nacional da agricultura de precisão para ser a capital nacional do agro. Não me toque. E a Expo Direto é a cidade do agro, né? Porque ela se transformou numa cidade. Lá, quem não conhece, é bom que o vice-presidente tenha vindo, que a Tereza Cristina tenha vindo, que os nossos generais Mioto, o Pujol tenham conhecido. Mas não só ali, aquela região toda, né? E a importância de criar um cluster, que é que ali é o centro, ali é o coração e a alma. Mas ali o Hernando foi muito feliz em fazer essa, ia fazer esse meu ponto final, mas tem que dar também uma tocada aqui. Isso é um orgulho para o Brasil, isso é um orgulho para a América do Sul. Paulo Sérgio Pinto, aquela abertura na noite dos troféus, eu nunca vi tanto prestígio ali. Veio o presidente da Câmara, é o segundo poder do Brasil, veio o vice-presidente da República. Mas eu não quero tirar o mérito disso, sem dúvida. Mas é uma festa com participação... É que Bagé é muito... Não é, ao contrário, eu quero render todas as homenagens. Não, eu acho que sim. Mas durante a Expo Direto se baliza o agronegócio do mundo. Ali saem diretrizes e norteiam ações com novidades. Eu vi um soja lá com 420 sacos por hectare. Tinha essa tecnologia. E milho 250, 260. Ali se faz e se pratica naquela região. Se pratica alta precisão. Comitiva de mais de 70 países. E aí, Paulo Sérgio, a importância tua, assim, fez parte da calçada da Fama, não come o pé dele lá. É muito grande, foi tudo que ajeitar, um pesão. Não, tá lá, está eternizado lá. Né? Mas, deputado, o que eu queria falar é o seguinte, a importância de não me toque, mas as virtudes de exatamente desenvolver o agronegócio e um cluster econômico, porque Passo Fundo
Erechim, Carazinho, Marau, todas aquelas cidades hoje, Cruz Alta, né? Vai esquecer de Cruz Alta. Tem hoje Santo Augusto. Cruz Alta tá meio longe. Santo Augusto. Irradia. Todos os hotéis. Santo Augusto. Isso irradia cadeias produtivas novas, como a do biodiesel, que vai crescendo cada vez compõem mais. a Cotrijal hoje? Eu acho que você Em torno de uns, acho que de 30, 35. Ele Em torno de 40 municípios a área da abrangência. Paulo das- Sérgio, boa noite. Diga para o grande vereador Walter que não adianta chamar um empreiteiro e fazer acordo, quando os governos não têm credibilidade e não é culpa do Marquesan aqui em Porto Alegre. Estou falando dos governos. Lembro o Vampeta. Eles fazem que me pagam e eu faço que jogo. O Eduardo Cloeiro de Porto Alegre. Parabéns, Eduardo. Eduardo, mas não pode servir de consolo para a gente. É o que a gente tem que tentar. E eu acho que está na hora de resgatar, eu não tenho bigode, está aqui, está na hora de resgatar o famoso fio do bigode. O prefeito tem que chamar. E tem que assumir um compromisso de palavra, compromisso de honra. Só eu tenho bigode. Só o bigode. Pois é, mas é só uma figura de linguagem. Não vou tirar esses fios todos. Uma figura de linguagem, mas tem que resgatar isso. Tem que dizer o seguinte, olha, eu estou assumindo contigo e vai ser pago assim, 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 assado. Nós em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano precisamos resolver essa história. Olá, Paulo Sérgio. Pergunta para esta seleta bancada se a parte rodoviária da nova ponte do Guaíba está pronta ou estão fazendo? Ou vai ser 2 anos de construção da ponte e 10 anos para fazer o restante da rodovia do outro lado? Abraço, André Antoniazzi. O Maron disse que ia terminar no final do ano passado. Eu só não entendi. Não, ele está falando do outro lado. Eu entendi por que a ponte do Saco da Lemoa É, fizeram. do Grêmio. Eu tô falando do acesso do Grêmio aqui, lá de cá. Só pode ser isso aqui. Não, é do outro lado, é lá. Do da Serra 290. Mas lá é mais estreita. É na Serra 290 ali. Mas Estreita, sim, sem dúvida. Bom, mas é ali. Estreita. Naquela parte ainda onde vai sair está duplicada. Até o pedágio da bifurcação. Aí entra 290. Entre a 16 ou a 290. Duplicada lá. O Salton aqui, que é um telespectador, até nos mandou uma mensagem, que é um outro problema muito grave, né, que nós enfrentamos no país, que são, e aqui ele cita ó, que a TAP foi embora aqui por causa das questões trabalhistas. E agora tivemos o exemplo da Ford também, que fechou a sua unidade de produção em São Paulo, né, muito em cima desse grande volume. Vamos deixar de claro ações que foi trabalhistas. embora foi a TAP e manutenção, né? Manutenção. Sim. Ficou no Rio agora. Exato, mas muito em função desse problema. Ele tem um filho que é piloto de avião, então ele traz essa informação. E eu tenho uma informação aqui de Gravataí também, que um dos fatores que pesam nessa questão lá para os Estados Unidos, para o board, não para cá, né, é a questão trabalhista no Brasil. Sim, claro. Quando os caras olham para essa questão trabalhista aqui, Volume de ações. o volume de ações, o que isso representa, eles dizem assim, bom, eu vou fechar esse negócio porque não tem condição. Óbvio que ninguém quer tratar aqui do ponto de vista aqui do trabalhador, de espoliação, de que o cara está sendo explorado, não é nada disso. Mas é encontrar um equilíbrio, né, Hernani? Exatamente. Boa noite. Curioso é que os 3 políticos que estão fazem críticas à infraestrutura pública, como se não fizessem parte disso, o que sobra para nós contribuintes que dependemos de vocês. Benhur, da tristeza. O dia que a gente perder a capacidade de se indignar. Ainda bem que tu tem gente aqui defendendo isso aí, Benhur. Certamente, se a tua voz lá, se não tiver um lugar para ter eco, não vai ter eco nenhum. Muitas das ações que são feitas com essa fundamentação legal aqui. Legal e com conhecimento. Ainda bem que tem isso aí. O dia que quem tem uma parcela de decisão se perder a capacidade de se interessar pelas coisas, de se indignar com as coisas E não trazer e os trabalhar para resolver, Não vai. aí o cidadão está Mas, ralado. Paulo Sérgio, nessas obras, eu acho que o vereador não falou numa coisa que demonstra exatamente o absurdo da incapacidade de fazer. Aquele incêndio do mercado público, até hoje, uma coisa mínima, até hoje não conseguiram repor. Telhado, né? Um telhado, quer dizer, então vão querer o que mais? E já incendiou, Aí porque tinha que materializou. reformar e tinha que trocar E não madeira. tinha sido feito. E o IFAM não deixou trocar madeira, porque é uma madeira que não existe mais, que não sei o quê. Quando era para botar estrutura metálica lá. Aí incendiou. E até hoje Madeira estamos podre. aí esperando. Nós tivemos uma conjunção de fatores ali. Eu tinha sido secretário de Indústria e Comércio. O que é triste é o seguinte, todo o sistema de combate a fogo do mercado público estava funcionando, estava bom. Mas tinha um trabalhador naquele horário, um funcionário da empresa, e não tinha treinamento para combate a incêndio. Incendiou uma fritadeira de uma loja do 2º andar, que ficou ligada. Essa fritadeira pegou nesse madeirame que era antigo e se espalhou.
no princípio, eu em casa, como todos nós, fiquei obviamente horrorizado com aquilo e achei que ia ser muito pior. Agora, não me conforma... Foi horrível, porque até agora não terminaram. Pois é isso. Mas não foi nem tão grave. O que não me conforma é exatamente por isso, não tendo sido tão grave, não consegui abrir até hoje o mercado, tia. Ontem eu estava pensando, falando com a Andréia em casa, com a minha mulher. Domingo, nós estamos vendo um programa ali, Globo Mais, com a Mel Francoviac, que é uma menina que tem aqui. Não foi o Grenal, não. Não, esse eu... Não foi de luxo. Esse eu desliguei. Esse deu até desarranjo. O presidente não gostou lá. Mercados do mundo. Chegar lá em Canoas para assistir o jogo. Mercados... Para Canoas, a arena em Eu vi Canoas. no interior e cheguei lá. Ela mostrou 3 ou 4 mercados públicos, né? E eu digo assim, poxa, o nosso mercado de Porto Alegre não abre no domingo. E exatamente a fotografia de que o nosso mercado, os mercadeiros que são meus amigos, não estão preocupados com turismo, porque não há turismo em Porto Alegre. Né? Se tivesse turismo, na verdade o mercado hoje está voltado passam 150 mil pessoas por dia dentro do mercado. O turista passa por aqui, vai para Cadela. Bom, nós vamos agora ao nosso ponto final. Com Gimo. Com Gimo. Aqui em mim, Gimo. Qualidade comprovada. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. No ponto final, César Pacheco, seu ponto final. Eu queria homenagear aqui no ponto final uma pessoa muito querida que foi nosso governador e que foi homenageada por uma escola de samba. Eu não sei porque ele não comparece, mas aqui era um grande debatedor. O nosso sempre governador, o seu Deus Colares, estava sambando lá na avenida, ele e a sua esposa. Foi homenageado por uma escola, não lembro o nome. E faz falta ele aqui nesse programa aqui, que era um debatedor, ele declamava, conversava, uma pessoa de grande inteligência e que eu queria mandar um abraço para ele e estou sentado aqui no lugar onde ele... Bato continência para ele hoje. Bato continência para o Alceu de Deus Colares, que era meu colega de conselho de Grêmio também. Era o seu César Pacheco e o seu de Deus Colares. Eu estava acima na inscrição dos conselheiros do grande governador. Um abraço, então. Muito bem lembrado. Seu ponto final. Eu gostaria, o meu padrinho de casamento, o seu de Deus Colares. É mesmo, né? Foi do amigo do teu pai, né? Poxa, irmão. Gostaria que... Um cara de Santo Augusto ficou um cara de Bagé. Mandar um abraço. Não era do partido, hein? É um impressionante, Paulo, a abrangência aqui, a audiência do programa, o seu Itamar Kerval, lá de Horizontina. Mandou uma mensagem aqui que está nos assistindo. Mas eu não poderia deixar de, novamente, renovar aqui os nossos cumprimentos ao grande líder Ney Mânica, né, que protagonizou esse grande evento mais uma vez, aqui no nosso estado. Eles estão nos assistindo lá. Exatamente. Manda um abraço pro Enio também, que o Enio também está assistindo lá. O Enio, enfim, a toda a diretoria. A todos que construíram aí essa grande feira. Isso coloca o Rio Grande no mapa mundial, porque hoje a Expo Direto, ela ultrapassou as fronteiras do Afonso do nosso Brasil, né? São mais de 70 comitivas de países que visitaram a Expo Direto Cotrijal, então fica a nossa homenagem por proporcionar aqui ao Rio Grande uma feira do tamanho e principalmente da qualidade da Expo Direto Cotrijal. Então, a nossa continência vai hoje ao grande Ney Mânica. Que levou de continência no programa, Ney César Mânica. Merece, né? Hoje, é um exército inteiro batendo continência para ele. E o teu ponto final, Ricardo? O meu ponto final, esse assunto lá que tivemos lá em Suzano, essa mortandade terrível lá, o que eu vi várias pessoas dizendo, até o líder do governo no Senado, disse que se a supervisora estivesse armada, teria resolvido o assunto. Não vi ninguém falar que não tinha um segurança na escola, né, para prevenir uma situação daquelas. Nenhum segurança. Uma escola... Nem um guarda municipal? Nada. Nem um Agora, policial militar, porque era estadual? A solução seria... que a supervisora portasse uma arma, quer dizer, brincadeira, né? Afonso, eles só fazem já fez o teu ponto em igrejas e escolas. Por que eles não sobem o morro no Rio de Janeiro e vão balear os... Eu fiquei ainda com um crédito aqui, só uma lembrança ao nosso querido Paulo Brossard, falasse da seca que ia fazer um aqueduto para Bagé. De Cachoeira para Bagé.
O Paulo Brossard contava que Bagé teve aquelas secas terríveis e a traíra foi criada a guaxa nos fundos da casa. E um dia deu uma enchente e ela morreu afogada. Ele contava sempre essa. Grande lembrança. Pô, lembrando o Matias Naigels, cara. 2 grandes tribunos, hein? Matias Naigels e Paulo Brossard de Souza Teu Filho. pai era caxiense de nascimento, né? Ele nasceu, mas ele disse assim, eu nasci em Bagé aos 3 meses de idade. Ele foi com 3 meses para Bagé? Na verdade, ele fez esse discurso, que ninguém sabia que ele não era de Bagé, e foi ser homenageado na Câmara. Aí ele largou essa grande frase, eu nasci em Bagé aos 3 meses de idade. Isso é igual ao Afonso Mota. O Afonso Mota foi comunicar ele que ele ia receber o título de cidadão honorário de Alegrete. De Porto Alegre. E ele via, dizendo que era do Alegrete, ele teve que confessar que tinha nascido em Porto Alegre. Acabou uma vergonha em transformar em cidadão emérito de Porto Alegre. Eu sou um arambarense de 15 dias de nascimento. Eu digo que eu nasci em Porto Alegre, com 15 dias fui para Arambaré. E o Tarso Genro está morando lá. Virou Vocês falaram de 2 grandes amigos. O Paulo Brossard era tão amigo do meu pai que o pai era advogado dele, em muitas coisas. E saíam juntos. Meu pai não bebia. O Brossard gostava de um esquinho, né? E aí Aliás, levava... pegando aquela tese do Matias Naigels, ele desperdiçava aquela rica cara de borracha que ele tinha. Essa é boa. Eu quero me somar às homenagens de vocês, especialmente ao Colares. A maior obra física que eu fiz lá na minha presidência na Câmara é um centro de convivência, nos moldes que as grandes empresas hoje têm. Vai ficar pronto daqui a 2 meses e eu acertei lá com os vereadores que o nome vai ser Alceu Colares. Porque foi ele que deu aquele prédio ali. Para o Legislativo. Funcionava lá na Prefeitura Nova. Por falar em Prefeitura Nova, essa imagem que nós temos aqui é a imagem do centro de Porto Alegre. O centro de Porto Alegre é um centro velho, da década de 60. Os principais prédios e mais novos do centro de Porto Alegre são públicos. Eu acho que isso denota uma doença que a gente está vivendo, uma doença econômica. Né? 60, olha aqui, isso aqui principalmente. Que antes de destruir. Pois é. Que foi um outro pecado, talvez, né? Que ter sido... Porque Lisboa teve a condição de preservar a Cidade Baixa, que é muito mais bonita. Mesmo tendo sofrido... Um incêndio. Nós trocamos um casaril por prédios modernos, uma arquitetura que se chama moderna, um estilo, e a cidade perdeu com isso. Hoje não tem um prédio novo, não tem um prédio bonito. Se a gente for em qualquer cidade americana, que o Bolsonaro está lá, o downtown, que é o centro histórico da cidade, tem aqueles prédios de 150, 200 andares de vidro maravilhosos. É preciso resgatar tudo isso. Essas coisas que a gente está falando, obra parada, nem um monumento histórico mais íntegro. E eu falo isso porque nós estamos, Paulo Sérgio... O downtown literal aqui em Porto Alegre, cidade doente. Pois é. Aqui. Se traduzir literalmente. E nós estamos com um problema que é o seguinte, a cidade faz 246 anos agora no dia 26. E é momento da gente parar, gaúchos do interior, que a gente está falando aqui e daqui, e olhar para a nossa cidade, para a nossa capital, que deveria ser orgulho de todos nós, que já foi uma das principais cidades do Brasil e que tem crescido, como a gente diz lá na campanha, como cola de cavalo. Eu acho que é um pacto que a gente precisa fazer conosco, como gaúchos, do interior e da capital, resgatar a nossa cidade. No livro dos cidadãos de Porto Alegre, eu escrevi um artigo, Voltar a Porto Alegre. A melhor coisa de uma viagem é voltar a Porto Alegre. Como é bom fazer aquela curva lá, sobrevoar o Guaíba e chegar a Porto Alegre. É bom voltar a Porto Alegre, né? É bom. Agora o senhor que tem toda semana para Brasília, hein, deputado? Como é bom voltar para Porto Alegre? Como é bom voltar para Porto Alegre. E como é bom estar aqui, na segunda-feira, conversando com vocês. Temas do Estado. Esse programa trata dos temas que nos dizem respeito. Por isso ele se pereniza e por isso, Hernani, essa audiência espetacular que nós temos aqui. Mas eu tive uma emoção essa semana muito grande lá na Câmara Federal, numa solenidade que o deputado Derrite, da Polícia Militar de São Paulo, fez para os bombeiros de Brumadinho. Encheu o plenário da Câmara e foi uma coisa emocionante, porque os bombeiros são os nossos heróis. E tiveram um trabalho extremamente qualificado, de alto risco, que foram devidamente homenageados. Eu quero aqui dizer da emoção que foi aquele momento. Hoje tivemos uma reunião muito importante da bancada gaúcha, que está unida, sim, uma bancada muito unida de todos os partidos, para tratar de temas com o governador e depois na Assembleia Legislativa, de temas em que nós podemos, de maneira coletiva, mandar para cá recursos para diversas áreas, infraestrutura, segurança. Isso demonstra responsabilidade, mesmo tendo uma diversidade ideológica e política, e eu vejo o Rio Grande encontrando um caminho de diálogo e, a partir das diferenças, um aprendizado na busca do bem comum.
e falar, finalmente, de novo da Expo Direto, onde foi anunciado pelo governador um trabalho que nós deixamos pronto, que é a construção da 142, a estrada que liga Carazinho no Metoque. E o governador teve a grandeza de, ao anunciar, dizer que era a continuidade de um trabalho do governador Sartori, em que nós fomos secretários, potencializando com 7 terceiras vias daquela estrada, aumentando Isso vai para o pacote das PPPs, não vai? Não, isso foi do financiamento feito no primeiro ano do Tarso, que não tinha sido executado. Nós conseguimos usar. E conseguimos incluir aquele trecho, mais 20 milhões. Aquela estrada não estava no programa do CREMO, nós conseguimos incluir. E o secretário Costela vai executar esse trabalho lá, porque é um secretário competente. E foi realmente uma grande obra e uma grandeza muito grande do governador atual em anunciar e reconhecer a importância daquela obra. E quem era o secretário? Quem era o secretário? Era o deputado Pedro Westphal. Pedro Westphal. Por coincidência era ele. Não, mas esqueci de fazer só mais um minutinho. Eu tenho que fazer um agradecimento ao doutor Luquez, que fez lá um check-up na Santa Casa semana passada, e atendido de maneira qualificadíssima. Queriam que fizesse o Sírio-Libanês. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, poxa. Eu ajudei a melhorar esse sistema de saúde aqui. Sou fundador da Federação dos Hospitais. Vim para a minha terra e hoje estive com o Luquez, que me deu 2 livros autografados e passei com nota 8,5 nos testes. E o senhor é médico? Eu sou médico. Então a guerra agora do Sírio-Libanês com Albert Einstein. Não, mas aqui é melhor. É a guerra. É a mesma guerra minha. É a mesma guerra minha e do Marum aqui num grupo que a gente tem. Sírio-Libanês versus Albert Einstein. Eu não estranhei, porque o Bolsonaro não foi para o Sírio-Libanês, né? Mas o Sírio sentiu. Olha, aniversariou sábado a juíza, fui ao aniversário dela, a juíza Jane Maria Keller Vidal. Um abraço para a esposa doutora do nosso João de Almeida Neto. Um abraço para a Um doutora beijo, Jane. Jane, aí. Já tivemos a oportunidade de pessoalmente dar um abraço. Fiz um grande júri, ela era juíza de Canoas, me designou advogado da ativa.